E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta e a gente continua aí no 0659 PM. Logo em seguida a gente tem Mentoria It's Time. Esse pessoal que tá aí participando da mentoria fica atento, fica ligado, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Né? Hoje é um dia muito especial, a gente vai falar com a Denise. Olha, ela já está na área aí. A Denise já está na área. A gente vai falar com ela. Ela passou por vários momentos de superação, né? E ela é uma guerreira do Senhor, tá sempre aí trabalhando para a obra de Deus. Conhecer um pouquinho dessa história e entender um pouquinho sobre o que é ter inteligência emocional, né? Novos aprendizados, novos horizontes. Tudo bom, Denise? Olá, Claudinha, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, e graças a você? Deus. Tô bem. Você Caminhando me na ouve presença. bem? Tudo bem aí? Sim, tá com um pouquinho de eco. Um pouco de eco? É, mas tá tudo bem. Tá, E aí, ok. que você me conta? Como é que Pois é, você estamos tá? aí, né, para mais um dia, mais uma live. Obrigada já pelo convite, muito bom estar com vocês, é bênção demais o compartilhar, o estar junto, né, nesses momentos de pandemia, que nós vivemos e tal, é sempre muito bom. Que bom. E como é que você tá no dia a dia aí? Nós estamos bem, estamos assim, cada dia vivendo um dia, né? A gente não pode se programar muito, né? Com todo o contexto de hoje, né? A gente tem que viver o hoje, pedir a Deus pelo dia de hoje e amanhã pertence a Ele, literalmente, né? Amém. Mas são dias difíceis, mas com a graça de Deus a gente vai superando, a gente vai, né, chegando lá no, onde o objetivo maior que é pela nossa existência, né? Que é estar na presença dele, é a coisa mais importante que tem. É verdade. A gente vem falando, Dani, sobre inteligência emocional, né? Como a gente conversou ali por WhatsApp um pouquinho. Sim. E Deus tem falado muito, tem usado muito a gente para falar com o outro, e Ele tem falado com a gente que a nossa ferida, né, o que dói na gente, o que machuca é o que Deus trabalha para curar o outro, para transformar o outro. É no momento de dor, de angústia, que a gente acaba crescendo, desenvolvendo, né? E ali o Senhor opera as bênçãos sobre as nossas vidas, nos transforma e a gente não pode guardar esse aprendizado só pra gente. E eu me lembro que Sim. em um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, um dos, porque foram vários, Sim. é, a gente estava conversando, porque eu estava bem afastada, né, da presença do Senhor, eu fiquei bem Sim. rebelde, com raiva de Deus, e foi logo quando o meu pai foi piorando da doença, né, do Alzheimer. E você conversou comigo sobre algumas coisas, alguns pontos que você passou, algumas coisas que fizeram com que você pudesse trabalhar isso na sua vida e ter uma visão diferenciada de Deus e não abandoná-lo, e sim se agarrar mais a Ele, né? Eu confesso que no dia que a gente conversou, eu disse para você assim, né? Conheço a Deus, eu sei quem Ele é, tô com raiva dele mesmo, Foi. mas a palavra do Senhor não volta vazia, né? Sim. Então, o tempo foi passando e o Senhor vai martelando isso no nosso coração. E assim como ele martelou no meu e trabalhou na minha vida, eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, né? Ouvir Sim. o que a gente passa. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua história. Sim. Sim, foi a sementinha que foi plantada, né? Eu lembro que na época estava bem arredia e tal, mas eu não deixei de falar, né? E glória a Deus que deu fruto, né? Que eu fico muito Uhum. feliz em ver esse trabalho seu, do Marcelo, né? Tenho sempre acompanhado aí, isso traz muita alegria, assim, para o meu coração, dos meus familiares, né? Que acompanham a jornada de vocês, né? Porque não só irmãos, né? Mas acaba que a nossa família criou um ciclo, de fato, de amizade, né? De É verdade. irmãos.
Mas amém, assim, se eu pudesse dar um título, né, assim, para nosso bate-papo de hoje, seria assim, o foco e persistência, eles te diferenciam da multidão, né? A minha história, ela se resume muito nisso, né? Só para, vou fazer uma breve introdução para vocês entenderem, né, todo o contexto, né? Eu nasci em Duque de Caxias, né, no Rio de Janeiro, e meus pais se conheceram lá desde a infância, e naquela época eles tinham a opção ou do meu pai casar ou continuar a faculdade. Ele optou em casar, ainda bem, né? Porque por isso eu estou aqui, senão não existiria. E aí eu lembro que com 8 anos de idade meu pai voltou para a faculdade, né? Então, assim, tudo com muito esforço. Meu pai é filho diferente, meu avô José Martins, um grande homem, né? E minha mãe também, assim, eu considero ela uma grande mulher e eu sempre digo que eu sou privilegiada por ter sido criada com mãe em casa, né? Porque hoje em dia as mulheres estão, né, luta dia a dia e corre para um lugar e corre para o outro, né? Tem que dividir as contas de casa e trabalho e tal. E eu fui uma privilegiada, né, de ter sido criada com a mãe em casa. Isso para mim é uma grande bênção, né? Tudo que eu sou, aonde eu cheguei e tal, eu devo muito isso aos meus pais, né? Por tudo que eles fizeram por mim. Então, eu com os 12 anos, eu sofri a primeira, como é que se diz, a primeira adversidade da vida, né? Que foi assim, que eu sofri junto com a minha família, né? Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, estava em casa e de repente chegou a notícia. Meu pai perdeu um emprego que ele tinha de anos, né? Faltava pouco tempo para ele se aposentar. E aí, e agora? O que a gente vai fazer? Isso a gente lá no Rio de Janeiro. Aí meu pai ficou naquela e a economia acabando e ele sempre se esforçou para dar ensino particular para mim e para o meu irmão. E de repente a gente se viu numa situação de, né, a gente não tinha o conhecimento de Deus. A gente meio que desespera, a infraestrutura, a estrutura de uma família meio que balanceia, né, diante de uma situação. E aí apareceu uma oportunidade de emprego para o meu pai. Ele tinha opção, ou vir para Brasília ou vir para Brasília. Era a opção de emprego que tinha. Então foi por isso que nós viemos. Só que a gente não entendia que ali já começava o início de um propósito. Né? Então, nós viemos direto para o Valparaíso, moramos, né? Meus pais moram lá até hoje. Então, assim, foi uma primeira grande experiência que a gente teve que mudar simplesmente de uma cidade, mas mudança para o início de um propósito feito pelo próprio Deus. Deus colocou uma vizinha ao nosso lado que era evangelista, a irmã Glória. E essa mulher era uma mulher que ela pregava no ônibus, ela pregava para a vizinha, ela pregava para o pessoal que limpava a rua, e ela estava como uma tocha, assim, né? Tanto que teve uma turma de batismo que era da irmã Glória, né? Que ela levava a palavra com tanta vontade que até quem não queria ouvir parava para ouvir aquela mulher. E ela falava de Deus com tanta intensidade, com tanto amor, né? Que a palavra em si, ela já fazia, né, já era como se estivesse caindo num terreno fértil ali, porque a gente estava passando uma dificuldade de ir para uma cidade nova, sem conhecer ninguém, né, e ali Deus já estava trabalhando, areando a terra, né, arando ali para que, né, no futuro bem próximo viesse dar frutos, né. E aos 12 anos, aos 13 anos, eu me rendi aos pés do Senhor, eu aceitei Jesus ali. Primeiro foi minha mãe, depois foi meu irmão, depois fui eu. Né? Fomos nós três caminhando. Meu pai, ele era assim, ó, me deixa na minha, quietinho, vocês vão na igreja de vocês, mas me deixa, né? Deixa eu no meu cantinho. Quem sabe, quem conhece o irmão Luiz sabe que ele é bem reservadão na dele, né? Já é característica dele já, né? Então, tá, aí começamos a caminhada, né? Começamos a caminhada com Cristo, aprendendo aquela sede, né? Aquela vontade, fazendo culto em casa. Tinha uma irmã que fazia sempre oração lá em casa, a irmã Marion. Quando deu em fevereiro, meu pai viajou para o Rio de Janeiro para vender um telefone. Naquela época, o telefone valia muita grana.
né? E aí meu irmão falou, pai, troca esse telefone, porque isso aí daqui a um tempo não vai valer mais nada, e como de fato, né? Ele já tinha visão lá na frente. Aí meu pai foi para o Rio de Janeiro para vender esse telefone. Aí ele falou assim para o meu irmão, lembro como se fosse hoje, eu vou viajar, mas fica com sua irmã e com a sua mãe em casa. Aí ele, não, tá, tudo bem. Aí meu pai viajou. No outro dia, ele chega para minha mãe e fala assim, mãe, eu tô viajando também. Aí minha mãe, mas seu pai falou para você não deixar a gente e tal. Ele, não, eu preciso ir, eu vou e tal. E aí veio a desobediência, né? A palavra ela é muito clara com isso, né? Desobediência, desobedecer pai, mãe, mentir, né? Ele falou, não, eu vou viajar com uma viagem perto, é no Salto do Corumbá, não sei o que e tal, e eu vou chegar logo. Né? Aí minha mãe, na hora que ele fechou a porta, minha mãe caiu em choro. Aí eu não entendia, mãe, o que que foi? Ela não falava o que que era, não falava, não falava, e ele foi. Passados alguns dias, ele ligou para minha mãe e falou, mãe, eu estou me sentindo incomodada aqui, eu vou te contar a verdade. Eu estou no Rio de Janeiro. Minha mãe, mas você não disse que ia para tal lugar e já chegou? Não, mãe, é porque eu mudei de rota e eu estou aqui e tal. Minha mãe, tá, meu filho, fica com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus já tinha falado para minha mãe aonde ele tinha ido, com quem ele tinha ido e tinha preparado já o coração dela para tudo que estava por vir. Só que aquele choro dela que eu não entendia, que eu vim entender depois, que a gente vai montando quebra-cabeça, já era uma preparação de Deus na vida dela, né, para tudo que estava por vir. Meu pai voltou de viagem, a gente chegou, conversamos e tal, de repente veio uma irmã trazer um recado de Deus para minha mãe. Ela falou, irmã, eu vim aqui, debaixo da palavra de Deus, e eu vim te trazer um recado, uma revelação de um acidente. O Denis viajou, não viajou? Aí minha mãe viajou, mas como é que a senhora sabe? Aí falou assim, olha, eu sigo a um Deus que revela, e ele me revelou um acidente e disse que vai tratar com ele. Só que esse tratamento vai ser ou para levar ele, ou para deixar parte do rosto dele desfigurada, para que ele lembre de tudo. A minha mãe recebeu aquilo, eu recebi aquilo, né, a gente ficou meio, né, temeroso, mas sempre ali, né, na caminhada, pedindo a Deus, né, aos poucos e tal, Senhor, né, a gente não sabe nem como orar direito, naquela, né, mas não paramos a caminhada. Chegou o dia da viagem. Quando deu 5 horas, ele, né, rodou a noite toda com o carro, com os amigos, né, voltando de viagem. 5 horas da manhã, ele pega, naquela época era orelhão, tá, era 1996 isso que aconteceu. Ele pega o telefone e liga para essa irmã. O nome dela é Irmã Marion. Irmã Marion, ora por mim, que eu estou me sentindo muito vazio, muito vazio. Não deixa de orar por mim, não. Aí ela ouvia a voz dos rapazes, né, chamando ele, vambora, vambora, vambora. E aí ele desliga o telefone, né, desliga lá o orelhão e tal. E essa irmã orou pela vida dele, por isso eu creio que tudo Deus preparou. Eu creio que houve arrependimento, eu creio que apesar de toda a desobediência, de toda a mentira, né, eu creio em tudo isso. Quando foi 6 horas da manhã, isso foi às 5 horas, quando foi 6 horas da manhã, aconteceu o acidente. Era um golzinho daquele quadradinho, né, GTI, e ele estava dirigindo e mais um gol completo, né? Ele na frente, o carona e mais 3 atrás. E somente ele faleceu, né? Ele deu hemorragia interna, né? E aí ele, na hora, né? Foi um acidente fatal. E eu lembro que naquele dia eu estava na casa de uma amiguinha, né? Que eu ia conhecer no outro dia a Nicolândia, que eu nunca tinha ido e tal. E aí minha mãe me liga e fala, Denise, vem pra cá que eu preciso de você agora. Né? Aí eu fui e essa irmã já estava lá, né? Já estava todo o movimento, e ela me abraçou e me deu aquela notícia. Denise, seu irmão sofreu um acidente e faleceu. É como se abrisse o chão, você perdesse as pernas, né? E como se fosse abrisse um buraco, você caísse, e até o fôlego falta, né? Como assim, né? Eu só tinha 14 anos, faltava pouco tempo para eu completar 15 anos. Aí eu, como? Mas eu só tinha ele, né? Só tinha ele de irmão, e eu, né, caí em pranto.
E ali eu chorei, 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 e passei, né, por todo aquele luto e tal, né, passando por várias coisas, e não foi só isso, tinha 20 dias que a minha avó materna, a mãe da minha mãe, havia falecido. Então a gente já estava saindo de um luto. Aí chegou, veio outro, né? E aí, logo em seguida, depois de 2 meses, né, a empresa que meu pai tinha conseguido emprego lá no Rio de Janeiro, que eu contei no início, meu pai chega para trabalhar normal, aí chega lá com uma carta em cima da mesa dele. Você está demitido. Agradecemos o seu trabalho. Aí veio aquela sensação, de novo, a gente já tinha passado aquilo no Rio de Janeiro, agora vamos passar em Brasília. E agora, longe de todo mundo, né? Como é que vai ser a nossa realidade de vida? Né? Então, assim, o ano de 1996, aparecia a história de Jó, né? Que falava assim, ó, Jó, é o seguinte, a sua casa pegou fogo, mas é o seguinte, seus filhos também morreram. Então, assim, era uma notícia em cima da outra. Então, eu tinha tudo para chegar e falar assim, não quero. Né? Essa caminhada não é para mim, né? Eu não vou mais, já chega, né? Tá bom de luta, né? Tá Mas batendo aí demais, né, Senhor? já tá batendo demais, né? Já chega, né? Mas aí o sentimento, tanto meu quanto da minha mãe na época, né, que a gente estava caminhando, foi de se apegar nas promessas, né, visualizar aquilo que não existia na nossa vida, né, pela fé. Acreditar no impossível que não estava diante dos nossos olhos, né? Acreditar que haveria um futuro, uma história diferente daquilo que nós estávamos vivendo, né? Que nós poderíamos, né, viver as promessas diferente da situação real, né? Aí foi quando a gente se agarrou em Deus e a gente ia para a igreja, aí que a gente ia para a igreja, ia para o culto, ia para a escola dominical, nunca deixamos, né, de prosseguir na caminhada, e a gente sempre se apegava. Jesus sempre no barco. Isso, com Jesus. Aí, ó, minha mãe tá aí, minha mãe tá online. É isso mesmo, com Jesus sempre no barco, sempre acreditando, né, que não era, a circunstância não era de acordo com o que nós estávamos vivendo, né, mas a gente precisava crer que o melhor estava por vir, né, que a graça do Senhor era o que nos bastava, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, quando nós somos fracos, aí que somos fortes, e a gente precisou desfrutar do rio de água viva de Deus, que curava, né? E às vezes a gente, uma sem força, dando força a outra, né? E assim a gente foi vivendo. E ali Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo, foi cumprindo, né? Tudo vivendo dia por dia, né? E desfrutando daquilo que Deus tinha, a porção que Deus tinha para nós naquele momento. Né? E aí eu continuei, né, a caminhada, minha vida normal, estudei no colégio Elefante Branco, eu fiz o curso técnico de administração, aí meu pai a princípio não queria, mas curso técnico e tal, eu falei, não, pai, é o que eu quero. Vou te Oi? cortar só um minutinho para te fazer uma pergunta. Sim. E o tio Luiz, ele já estava convertido ou ainda não? Não. E como é que Meu pai ele não estava, e o mais lindo disso tudo é uma palavra que ela é certa, que tem a história de você ir se tornou um jargão, né? Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, né? E meu pai, com todas essas dores todas, eu acho que de acordo com o testemunho meu e da minha mãe também, que fala, não, essas duas aí, né? Passando tanta luta, elas continuando e tal. E aí meu pai, ele só falou assim, como a gente não tinha carro na época, ele falou assim, olha, eu vou acompanhar vocês, porque a parada é escura, e a gente não tinha carro, e a van demorava muito no Valparaíso, não tinha van igual hoje, né? Era assim, de hora em hora, e não tinha muito poste, né? Era o começo do Valparaíso mesmo, foi em 96. E aí ele falou, eu vou acompanhar vocês, mas não manda eu bater palma, não manda eu orar, vocês me deixam no meu cantinho. Aí a gente, não, só acompanhando já tá bom, né? Assim, a gente respeitou, a gente, tá bom, a gente não vai pedir nada, né, para você fazer nada. Só que todo domingo ele estava na igreja com a gente. Então as pessoas achavam que ele também era cristão também, mas ele não tinha aceitado Jesus, ele começou a se interessar a ler a Bíblia, de acompanhar a gente.
né, de ouvir a palavra do pastor Clóvis na época e tal. Aí ele foi e começou a ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia 2 anos. Depois de 2 anos, ele chegou um dia na parada de ônibus, até eu e minha mãe ficamos surpresos. Ele chegou e falou assim: hoje eu vou aceitar Jesus. A gente ficou assim, meu Deus, né? Pra gente, né, que acompanhava assim tal, foi uma surpresa, foi uma coisa assim maravilhosa. E ele foi, chegou, quando ele aceitou Jesus, a igreja toda aplaudiu de pé, porque as pessoas achavam que ele era cristão, que estava todo domingo lá na igreja, mas ele não tinha ainda se rendido, né, ao Senhor e tal. Então foi uma obra também muito linda ali, né, que Deus fez através, né, de todo esse sentimento de dor e tal, e aí ele foi batizado e tal, e hoje ele é o mais cri-cri, né, assim, em termos de horário, de tal, vamos, e não sei o quê, né, e vocês não vão pro culto, não, né, eu já tô indo, e ele é bem assim, né, então, assim, essa história do meu pai também foi uma coisa uma obra bem linda, assim, né, que Deus fez, né, e Como hoje é é o que que mais bate palma na igreja, hoje é o que mais, né, mais animado e tal, o irmão Luiz, quando bate palma, parece que vai, né, subir. tá sempre ali cobrando o que é certo, né? O que é direito, Isso. ele é uma pessoa muito correta. Eu vou te fazer outra pergunta, assim. Você falou Sim. que quando seu irmão veio a falecer, né? E aí você e sua mãe se apegaram muito a Deus. E você falou uma frase bem interessante, que chama muita atenção. Você falou assim, era só eu e ele, eu só tinha ele. Eu acredito que sua mãe também deve ter pensado assim, eu só tinha eles dois, né? Agora Sim. eu só tenho você. Você sentiu nessa caminhada, depois do falecimento do seu irmão, você sentiu uma responsabilidade maior com relação aos seus pais? Ah, sim, sim. E eu assim, eu lembro que na época era bem complicado assim, porque eu sentia a falta dele, a ausência, né? E aí eu conviver com essa ausência e tendo que dar força com ele, tá dizendo, não, gente, tá tudo bem, né? Assim, a gente vai passar, né? E assim, e com 14 anos, às vezes a gente não tem toda essa maturidade que a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Eu sabia, eu já tinha noção que eu estava passando por um processo, né? Mas eu não sabia o grau de responsabilidade assim que estava de fato sobre mim, né? Mas assim, quando a gente, né, tudo que a gente faz com amor ali, né, por amor à obra, por amor a meus pais, a carga ela pode ser pesada, pode ser como for. Mas quando você faz as coisas por amor, as coisas se transformam, né? Aquilo que mais te pesa, que seria, né? Às vezes você é tão forjado que às vezes as pessoas compartilham alguma coisa com você, não é que você seja insensível, mas você fala assim, meu Deus, a pessoa, né, eu já passei por coisa muito pior, né? E assim, eu não tive esse peso todo como, né, se a pessoa tivesse sentido, mas o interessante disso tudo é que isso forja o seu caráter, forja de uma maneira que lá na frente, uma hora ou outra, vai aparecer uma pessoa para que você possa caminhar com ela. Né? Eu descobri também que pessoas elas são como presentes de Deus. Né? E assim, por mais que o que me preenche, o que me traz alegria, satisfação de viver, realmente é a graça e a presença de Deus. Mas as pessoas, elas são presentes de Deus. E existem algumas pessoas que elas entram na sua vida e caminham com você durante um tempo, e existem outras que entram e ficam. Né? E esse tempo a gente precisa entender, porque senão a gente fica prorrogando algo que Deus fala assim, filha, era até aqui. É como se fosse uma viagem para uma estação mesmo. Era para você ter descido, mas você, não, mas a pessoa é muito legal, filha, era até aqui. Né? Então, assim, quando a gente entende que o tempo, as coisas, tudo converge para um propósito, né? E que Deus tem um tempo para todas as coisas, a gente passa a viver a vida mais leve e entender os propósitos. E viver literalmente o dia de hoje. E saber que o amanhã, de fato, não nos pertence. Isso não é um jargão, é uma realidade. Né? É verdade, é verdade. É, assim, a gente vê
quando você falou assim sobre a questão de que as pessoas não estão aqui para ficar na nossa vida, né? Elas passam, algumas até ficam por um tempo, outras vão ficar mais do que a gente é que vai passar pela vida delas, né? Mas a gente tem um entendimento terreno, né? De uma vida terrena. A gente se prende a isso aqui, né? A gente A gente acha esquece. que a eternidade é aqui, quando a eternidade não é aqui. Exatamente. E aí, quando eu percebo, assim, conversa com você, em conversa com a Denise também, do Fernando, com a irmã Isaura, né? Todos passaram por um período de luto, de perda, né? E aí a gente percebe, assim, que quando você coloca verdadeiramente na sua cabeça que o mundo, esse mundo é só temporário, que nós somos extraterrestres, né? A gente aceita melhor essa perda, porque na verdade não é perda, nós que estamos, eles estão ganhando, eles estão Sim, ganhando quando vão. Nós estamos estagnados ainda e pedindo a Deus que eu ganhe logo, né? Porque a vida espiritual é melhor do que a vida terrena, a vida carnal. E, e assim, a gente consegue ver em vocês assim essa paz, essa tranquilidade, né? Você falou assim, é um momento de ser forjado. E você foi forjada muito nova, com 14 anos, né? sim. Você foi forjada. Você falou assim, às vezes a gente não entende porque a outra pessoa está passando por isso, aí você fala assim, nossa, mas é é tão fácil porque eu já passei, então eu entendo isso que ela está passando, né? Mas ela sente de uma outra forma. E aí, por isso que Deus coloca você na vida dela, Sim. para ser passageira na vida dela. Porque Eu nem considero, eu nem considero assim tão fácil, né? Mas eu sempre procuro, eu gosto muito de ouvir, né? As pessoas que convivem comigo, sabe, que eu sou muito de ouvir, né? E eu jamais menosprezo qualquer tipo de luta, né? Mas quando eu comparo, é porque a gente tem um padrão, né, normal de comparação, com o que você já passou, com todas as dificuldades, e você conseguiu sair do outro lado, né? Você conseguiu vencer, você conseguiu superar aquilo ali, né? Então, Deus ele permitiu aquilo com propósito, né? Ele, com certeza ele não tinha. Você acha que Deus quer ver a gente triste? Não, mas por quê? Por que a palavra diz que ele prova aqueles que amam? Né? Exatamente por isso. Né? Para ele provar o amor dele, ele precisa que a gente passe por algumas coisas, não, né? E aí, quando o sacrifício maior que teve, né, em toda a vida foi de Jesus por nós. E aí eu posso chegar, eu posso passar a pior luta, a pior dificuldade, né, na vida, mas quando eu paro e comparo o que Jesus fez por mim, todo o sacrifício que ele fez por mim, não sendo eu merecedora, eu me envergonho diante do Evangelho, diante de tudo aquilo que ele fez por nós. Eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, porque de fato, né, a gente se sente lá o bichinho de Jacó, né, como um nada, né? perfeito, é isso mesmo, né? A gente se sente, fala assim, meu Deus, como eu sou egoísta, né? Eu tô aqui brigando por uma coisa assim, eu dei o seu filho por mim, e eu ridiculamente estou brigando por conta disso aqui que é tão pequeno na minha vida, né? A minha É, é, é glória não é aqui. A gente tem que entender que a nossa glória não é aqui. Aqui a gente vai passar, sei lá quantos anos, né? Mas assim, é muito pouco entre a eternidade que Deus tem para nós, né? E uma das coisas bem, eu gostaria de compartilhar também, são as válvulas de escape. Como legal. são importantes as válvulas de escape, que cada qual, não existe uma receita padrão assim para dizer, olha, a minha é essa, a sua é essa, não é igual a gente ir no consultório médico, né, para dizer o que a gente tem e ele passar a receita, né? Mas eu vou citar algumas coisas aqui que me ajudaram, né, assim, a superar, né, as minhas dificuldades quando vinha o sentimento de tristeza, né, eu sempre procurava ocupar o tempo, né, que é uma coisa assim, quando diz que a cabeça vazia é a oficina do diabo, de fato isso é uma
certeza, né? Não é um jargão, infelizmente é uma realidade, né? Então, assim, a Igreja Batista Filadélfia, para mim, o início dela, né, aqueles que acompanharam, que a gente acompanhou desde da compra do terreno, né, até a construção, foi uma grande válvula de escape. Ali a gente fazia evangelismo, a gente vendia pamonha para juntar dinheiro para a igreja, fazia peça de teatro, limpava o templo, limpava casa pastoral, ia para a EBD, liderava jovens, o que tinha para fazer, a gente fazia, e era uma alegria. Eu tinha uma bicicletinha, saía da Itapaé até na época era na Etapa B, depois passou para trás do shopping, ia de bike e tal, e aí juntava os jovens e passava catando os jovens no caminho e fazia aquela turma, né? Então era uma alegria, aquilo dali, e isso, a palavra ela ia sendo plantada, ela ia né, vindo e fazendo morada, né? Eu não tinha noção do bem que eu estava fazendo, e esse bem que eu estava fazendo, isso aí vai ter frutos pro resto da vida. Como eu lembro com tanto carinho dessa época, sabe, que eu tive, né, junto, né, com os irmãos, com os jovens, né, e também eu tive também um tempo na igreja Obra Missionária Evangélica também, onde nós pudemos ali desfrutar de momentos de cantata, em chácara, né, e ali na EBD também, desenvolver um trabalho, né, muito bom, e aprendendo da palavra, e aquilo ali foi gerando, né, frutos também que hoje tem palavras que eu ouvia de pregações ali, que às vezes a gente até compartilhava no portão da igreja e que fez efeito, né? E fica gravado. E a experiência de um e de outro compartilhada, aquilo dali gera frutos que a gente não tem noção, né? Que é frutos que vai gerar, como se fosse aquela semente mesmo lançada. Uma semente gera 30, outra 60, outra, né? E também aí depois eu morei no Pará, a Cristolândia, levar alimentos para comunidade, drogados, e fazer café no centro de Taguatinga, ali levar, 6 horas da manhã a gente se reunia para fazer café, para levar para o pessoal, né, público de rua, e levar a palavra, e as pessoas ali chorar, né, e fazer uma coisa e outra. Uma coisa que eu sempre falei com a Cláudia, né, sobre o esporte, né, até incentivo ela, não, Cláudia, vamos fazer né, umas caminhadas e tal. Gente, olha aí a coisa boa. Como é bom você tirar um tempo para você, né, para dizer, opa, ei, eu existo, né? Às vezes a gente não, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, e você esquece que você existe. E aí seus anos passam, a sensação que dá é que, nossa, como o tempo está passando rápido, mas quanto o tempo está passando rápido, muitas das vezes é você que não está administrando bem, né, aquilo que Deus te deu. Gente, Deus deu 24 horas do dia, né, pra gente, dá tempo para fazer muita coisa, dá para dormir, para descansar, para trabalhar, para estudar, para cuidar de casa, dá tempo para uma série de coisas, né? Então, assim, como é importante ir amigos, missionários, pastores, né, que Deus colocou também na minha vida. Então, assim, são pessoas, são verdadeiros presentes que Deus coloca, né, para nós. Verdade. Verdade. Se você pudesse deixar uma mensagem, né, para todo o mundo de aprendizado por tudo que você passou, o que você diria? A mensagem maior que eu tenho é de viver cada dia um dia, deixando Deus cuidar do seu futuro e sabendo que todas as coisas, tudo contribui para o seu bem. É uma convicção que Deus, Ele te dá, e isso vem através de uma busca pessoal. E eu acho que essa intimidade, isso com Deus, acho que é uma experiência que cada qual precisa ter. Só que não é... às vezes a gente acha que um dia vai acontecer algo mirabolante, né? Isso vai ser aquele dia. E quando a palavra diz que fecha a tua porta, vai no teu quarto.
fecha a tua porta, vai lá, o teu Deus que te vê em oculto te recompensará publicamente, né? Então, às vezes a gente cria fórmulas, coisas mirabolantes, né, para que, né, Deus venha fazer as coisas assim de maneira sobrenatural, muito além do que tudo que nós pedimos, né, e pensamos, né, e só para compartilhar, nosso tempo está tranquilo aí? Posso falar mais? Você pode? Pode. Só Pode. para compartilhar assim também algo que eu levo assim com muita gratidão, né? Que Deus fez por mim, né? Quanto à minha vida profissional, né? Que assim, quando eu comecei a fazer eu sou aluna da FIPLAC, a antiga FIPLAC, né? Que hoje virou universidade. Quando eu entrei lá em 95, era um barrão, era um lugar que ninguém queria estudar lá, né? Porque para ir na cantina comprar um lanche, se chovesse, não tinha como. O laboratório de informática estava construindo, então a gente tinha que ir lá para outro campus, no Valparaíso 2, para ter aula. Então o pessoal só ia para lá para fazer vestibular, que naquela época era difícil de passar. Né? E depois, eu entrei muito jovem na faculdade, com 17 anos, eu não tinha nem noção, então nem perguntei se o meu curso era reconhecido pelo MEC, meu curso não era nem reconhecido pelo MEC na época. Aí depois de 3 anos, quando eu estava lá no quarto, quinto semestre, que veio o reconhecimento, foi uma festa, né? O nosso curso vai ser reconhecido pelo MEC. Né? E eu lembro que naquela época, meu pai, né, meu pai nunca negou no nosso estudo aí, você não quer se transferir para uma outra faculdade lá em Brasília? Eu falei, pai, não, aqui já é reconhecido pelo MEC, e no final eu vou ter um diploma como as outras faculdades. Então, eu não quero te apertar, né, você pagar a faculdade mais cara, então, não, deixa eu concluir meu curso aqui tá bom. E aí eu fui e concluí, né, fiz estágio na Embrapa, Banco do Brasil, até o final, e aí eu concluí, fiquei com diploma, e eu falei, e agora? Agora eu vou correr atrás do prejuízo, né? Que eu falei que agora, né, eu queria um diploma, tenho diploma, eu falei, e aí eu comecei a estudar, e aí eu ouvia algumas palavras, né, meio que puxando o freio, do tipo, eu convidava alguns amigos, vamos fazer tal prova de concurso, o que a gente vai fazer naquela prova? Lá vai ter gente formada em tal faculdade, e eu tinha uma coisa, eu tinha um foco, eu tinha fé, e eu falava, gente, mas a gente tem um diploma reconhecido, o que eles pedem só é isso, vamos para... Não, e aí eram muitas palavras que eu precisei ter o foco e a persistência muito grande e continuar, né? E aí eu fui, botava minha mochilinha nas costas, e ia estudar em biblioteca e pesquisar. Naquela época não era nada digital, não, era livro mesmo, né? Pegava o edital, imprimia, ia lá marcando e tal. E aí, para minha surpresa, né, isso foi 2 anos, logo depois, né, que eu já tinha formado, aí chegou o primeiro telegrama, né, assim, convocando para a Polícia Civil, né, que eu tinha passado para escrivão, né, alguns dos que estão me ouvindo aí acompanhou essa minha trajetória. Aí eu, eita mãe, ô Glória, vou lá assumir o curso de formação e tal. A minha mãe ficou meio assim, né, porque era em Goiânia, né, eu falei, mãe, mas a oportunidade, mãe, vai dar certo, não sei o que e tal. Meu pai, né, sempre foi muito, né, na dele, assim, ele, né, é o que você quer? Ah, então tá bom, então vai. Aí eu fui para Goiânia, aí de repente eu tô lá em Goiânia e começaram a vir os frutos. Eu tô lá em Goiânia e chega um telegrama lá em casa, os Correios me convocou. Aí eu, meu Deus, os Correios, e todos esses, não é para minha honra nem para glória, é para honra e glória de Deus. E todos eles eram para curso superior, né? Aí os Correios me convocou como administradora júnior. Aí eu falei, eita benção, já tem um e outro para resolver. Acabei o curso de formação em Goiânia, voltei para casa. Aí eu fiquei naquela decisão, né? Eu optei pelos Correios. Aí nisso eu estou no Correio, daqui a pouco chega outro telegrama. A Infraero me convida, né? Me chamou, me convocando já para levar os documentos e tal. Aí eu falei, eita, vou sair do Correio, fui para a Infraero. Aí eu estou na Infraero depois de um tempo, eu vou e faço uma prova aleatória, assim, né? Claro que conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? E aí, de repente, eu estou onde eu estou hoje, né? Que é no CERP.
Então, é uma empresa, assim, muito abençoada, né, que Deus tem me dado a graça até hoje de estar lá, né, enquanto não tem mudanças no governo, eu espero que continue assim. E, assim, é uma empresa muito abençoada, que Deus me honrou, né, e hoje eu estou lá como analista em logística, e por uma situação totalmente improvável, em que as pessoas não acreditavam, e que eu tive que ter foco, persistência, e ir em frente, e muitas das vezes fechar o ouvido, né, para as palavras contrárias, né. Minha mãe e meus pais sempre foram os grandes incentivadores, né, vibraram sempre com a minha vitória e tal. Então, assim, isso ficou para a vida, né. Quando você tem um foco, quando você tem algo, né, a seguir, né, siga, né, não importa as palavras, né, contrárias, tem até uma passagem na Bíblia que os discípulos, né, estavam lá com a multidão e a mulher precisava ser curada e tal, e ela queria chegar até Jesus, e aí o discípulo, em vez de abrir o caminho, pegar a mulher e levar ela até Jesus, o que eles falaram? Ô Jesus, manda essa mulher embora, está incomodando. Então, aqueles que eram para abrir o caminho, para te levar até Jesus, muitas das vezes eles são os que te afastam. Mas o que prevaleceu? Foi a fé daquela mulher, né, que levou a cura. Então, assim, isso vale para tudo na nossa vida, né? A gente tem que, de fato, né, saber aonde nós queremos chegar e saber que na nossa força a gente não chega em lugar nenhum. Se Deus tirar a nossa saúde, a gente já não pode mais fazer mais nada. Mas com a graça de Deus, né, a gente chega em lugares inimagináveis, né? E Deus me honrou, já até prestei serviço 1 ano, Deus me permitiu na presidência da República, isso também para mim foi um motivo de honra, né, que é o órgão máximo do Poder Executivo. Então, assim, isso tudo eu conto para dizer uma parte da minha vida, do meu testemunho, mas para afirmar que Deus, Ele é Deus que pode fazer todas as coisas, né, na nossa vida. Quem transforma, né? Quer dizer, de uma E Ele muda situação histórias. aonde as oportunidades eram escassas, aonde existiram várias dificuldades na sua vida, onde a perda era presente, houve a fé, né? A questão do eu quero, eu posso, com fé seguido de ação. E aí Sim. vocês foram caminhando e você não desistiu, continua na persistência do Senhor ali, e quando você viu, você foi metralhada com um monte de oportunidades, aquelas que outrora você não teve, né? E Deus derramou sobre a sua vida, porque ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Né? Então, no momento que você mais passou por dificuldade, você foi fiel e Deus pegou e falou para você assim, agora é a hora de te honrar. Né? Isso é maravilhoso. É verdade. É importante colocar para as pessoas, né, Denise? Assim como naquele dia você colocou para mim, como naquele dia você conversou comigo por horas, né? Sim, É importante colocar para as pessoas. Eu acho que foi o dia que você mais falou, né? Foi. Aquele dia lá foi. Você gastou, hein? Gastou todo o meu vocabulário naquele dia. Mas valeu a pena, né? Hoje a gente vê os frutos, então valeu a pena. Com certeza, com certeza. Então, assim, e do mesmo jeito que você falou comigo naquele dia, é importante falar para essa galera que está aí vivendo nesse momento de pandemia. Quantos aí já perderam parentes, perderam amigos, né? E perderam emprego, perderam estabilidade. E aí chega assim e fala assim, poxa, né, vou desistir. E aí vem a Denise falando assim, não desiste não, cara. Tenha persistência, continua. Porque se eu posso, você também pode, porque somos todos filhos de Deus. A situação adversa, ela é exatamente para forjar o seu caráter. E quando você tem esse amor por pessoas, né, você acaba alimentando aquele sentimento, né, e quando você vê o quanto é bom você ajudar pessoas, aquilo ali vira um ciclo, né? Assim como fala sobre o rio de água viva, que cura, que transforma, né? Então, assim, da mesma forma, a vontade, é a obra de Deus, é o compartilhar, é o fazer o bem, né? Que isso traz vida para nós, né? E quando Jesus aí falou, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, não foi um jargão, né? Foi algo assim
que ele falou, olha, é vida, mas não é uma vida em abundância, né? Então, é viver igual o Paulo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você viu o que está escrito antes? Eu posso passar dificuldade, posso passar fome, posso passar perseguição, posso passar o que for, porque eu sei quem de fato me fortalece, né? E mirar naquilo que a gente não vê, fé, por isso que é loucura, né? Porque você enxergar aquilo que a gente não está vendo com os nossos olhos, né? Ou tendência natural nossa é você olhar e querer enxergar, né? Não, aquilo que está diante de mim, o que eu vejo, eu acredito, né? Mas a fé é algo que nos proporciona sentimentos assim que inexplicáveis, né? Que aquilo ali te preenche e traz conforto para a sua alma. E saber que nós somos limitados demais. Mas quem é ilimitado, quem tem todo o poder, e ele age, ele tem prazer em agir quando nós reconhecemos a nossa impossibilidade, né? E cremos que ele pode todas as coisas. É aí quando ele começa a nos dar força e falar, era esse ponto que eu queria, que você deixe eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Existem muitas situações na nossa vida que a gente fala, meu Deus, mas tem que ser eu. É você que tem que passar por isso. Não poderia ser, não, o momento de você passar por isso é agora. Só que você não vai entender o agora. Você vai entender lá na frente. Porque a obra de Deus ela é completa. Ele jamais vai deixar a gente morrer na beira da praia. Ele vai dar, ele pode até permitir a gente passar por alguma coisa, mas sempre com um propósito. Nunca Deus vai agir sem propósito. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. E você nos favorece com uma oração nesse momento? Sim, claro. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Primeiramente, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado de estar aqui, Senhor, com pessoas, meu Pai, com amigos, com familiares, Pai. Te peço, Senhor, visita, Senhor, a vida de cada uma delas, Pai. Visita o lar, visita, Senhor, os filhos, os pais, visita as parentelas de longe, os de perto, Senhor. Vai trazendo saúde, meu Pai. Senhor, nós cremos, Senhor, que são dias difíceis, Pai, de fato que nós estamos vivendo, Pai. Mas nós cremos, Senhor Jesus, no Teu poder, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos, Pai. Tu és o Deus que pode agir, Senhor. Age sobre as saúdes, Pai. Existem tantas pessoas, Deus, que estão pedindo agora, Senhor, por um ente, que está internado, ou que está numa situação difícil, ou pela própria vida, Pai. Por isso, Senhor, que a Tua, Senhor, unção possa alcançar as vidas, Pai, onde quer que elas estejam, Pai. E que cada vida venha reconhecer os Teus propósitos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, Senhor. Nessa noite é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Então a gente falou aí com a Denise, a grande Denise, que foi abençoada por Deus, né? Bichinho de Jacó, mas grande em espírito, porque o Senhor transformou a sua vida. Muito obrigada, Denise, de todo o coração. Foi muito bom, muito gostoso. Eu espero que todo mundo tenha gostado também, que o Senhor possa operar na vida de cada um através dessa ferida que Ele curou na vida da Denise, viu? Amém. Obrigada de verdade, Denise. Deus abençoe. Ó, amém. Saudade, glória a Deus, viu? foi um prazer. Vamos fazer a trilha. Muita saudade. Vamos sim, fazer a trilha. Combinado. Um beijo e um abraço. Tchau. Beijo, tchau. Tchau.